Boa noite, pessoal. A live de hoje é sobre os problemas articulares e a ozonioterapia. Problemas articulares, muita gente tem. E a ozonioterapia é uma terapia que trata esses problemas articulares. Muito interessante. Para você que tem problemas articulares, a hora é agora. Traz as suas perguntas, tire as suas dúvidas hoje, porque quem vai estar aqui na live para bater um papo com a gente sobre isso é o Dr. João Vilta Filpe, ortopedista e traumatologista aqui em Araraquara, médico muito conceituado aqui. Muita gente com certeza já conhece ele. Aproveita! Se vocês têm alguma dúvida, traz. Ele já está aqui entrando, eu vou chamar ele para ele já entrar aqui com a gente. O convite. Enquanto ele entra, boa noite, doutor Oi, João. Márcia, tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus, bem. Olha, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com você e com seus ouvintes. Prazer é todo meu. Eu que agradeço você estar aqui para a gente discutir esse tema super interessante. Eu sei que o pessoal está muito interessado. Eu fiz até uma enquete nos stories e o pessoal participou. Tem muita gente com problema articular, você sabe, com certeza. Olha, 14 pessoas responderam à enquete e dessas 14, 6 têm problemas articulares e 5 sabem o que é ozonioterapia. 9 não sabem. Vamos falar um pouco para esse povo o que é a ozonioterapia. Vamos. É assim, eu também acho que os problemas articulares eles vão acabar sendo levantados e a ozonioterapia seria interessante a gente dar uma abordagem, pelo menos de uma visão mais geral. E é uma coisa interessante porque tem, como você viu, tem bastante gente que não sabe. Então eu vou falar, eu não vou, peço desculpas porque essa é a minha primeira live, então qualquer falha, vocês me perdoem. Mas eu não estava pensando em fazer uma aula com exposição, é mais um bate-papo. E nesse bate-papo eu Sim, vou tentar passar as coisas que são mais importantes para as pessoas saberem sobre a ozonoterapia. Então, assim, bem rapidamente, o que é o ozônio? O ozônio é um gás. Todo mundo já ouviu falar do ozônio da atmosfera lá em cima, que a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioleta e tal. E o ozônio especificamente é a mesma coisa que o oxigênio. Na verdade, eles são formados pelo mesmo elemento atômico oxigênio, só que o oxigênio, em dois átomos, ele vira o gás oxigênio, que é esse que a gente respira, e quando você consegue juntar três átomos de oxigênio na mesma molécula, você tem o ozônio. A diferença é que o oxigênio o O2 é o gás oxigênio, ele é estável. Você tem ele no ar, aqui na nossa atmosfera, a gente respira, ele está estabilizado. O ozônio não. Aqui a gente precisa fabricar o ozônio. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem é que o ozônio é um gás que ele tem que ser usado feito na hora. A gente não consegue vender ele na farmácia, engarrafar, esse tipo de coisa, o gás, né? Então, que é a substância mais que tem maior efeito no organismo. Então, moral da história, o ozônio é um gás parecido. Quando a gente pega ele na seringa, ele é um gás, como se fosse ar mesmo, e a gente tem que fabricar ele, tá certo? O que é o ozônio no organismo? Na verdade, o ozônio, como é o oxigênio, ele vai entrar no organismo e vai fazer as ações do oxigênio, tá certo?
É importante as pessoas, eu acho que é legal as pessoas saberem que o oxigênio Claro. é sinônimo de energia. Tanto que a gente não consegue viver sem oxigênio, a gente tem que respirar. Se você não respirar, você morre por falta de oxigênio, De certo? oxigênio. Então, Sim. quando o oxigênio entra no corpo, ele dá energia para o corpo. Como? Alguém pode perguntar, mas não é a glicose, não é o que a gente come que dá energia? É verdade. Só que, rapidamente, para quem lembra de bioquímica, quando a glicose entra na célula, ela tem dois caminhos. Se ela tem oxigênio, ou melhor, se ela não tem oxigênio, ela fica no interior da célula e sofre um processo para gerar energia chamado fermentação. E a fermentação, para cada molécula de glicose, ela faz 2 ATPs. ATP é a moeda de energia. O corpo, para usar energia nas reações químicas dele, ele usa um negócio chamado ATP. E a glicose, uma molécula de glicose sem oxigênio faz 2 ATPs. Se eu tenho oxigênio disponibilizado, essa molécula de glicose entra dentro de uma coisa chamada mitocôndria, que fica dentro da célula, e lá é uma espécie de uma casa de energia. Com o oxigênio, uma molécula de glicose faz 38 ATPs. Então, assim, a quantidade de energia que você fabrica com oxigênio é infinitamente superior a sem oxigênio, tanto que por isso a gente não vive. Muito bem. Então, se a gente contar que o oxigênio, o ozônio, é o equivalente ao oxigênio, quando a gente joga ozônio em qualquer região do corpo da gente, isso quer dizer exatamente a mesma coisa do que superenergizar aquela região. Porque normalmente a gente respira, o oxigênio entra na corrente sanguínea e vai até os tecidos. Quando eu jogo direto lá, lembra que a gente falou que o oxigênio, o ozônio é O3. E essa ligação, ela é super instável. Quando eu jogo esse ozônio dentro de uma região do corpo, o terceiro átomo solta muito rapidamente. Muito mais rapidamente do que você quebrar uma molécula estável de oxigênio. Então, eu deixo sobrar átomos de oxigênio naquela região em quantidade muito grande, ou seja, é muito grande a energização que eu gero naquela região. Então, isso é importante das pessoas saberem. O que é o ozônio? O ozônio não é uma droga, não é um remédio, ele é só energia, ele é só oxigênio. Muito bem. O que ele faz? O ozônio, na verdade, ele tem 3 ações básicas no organismo. Ele dá energia para aquele lugar. Então, o que acontece? Naquele lugar onde ele está, ele vai acelerar muito as reações químicas. Tudo que está acontecendo ali, de uma maneira talvez lenta, por exemplo, numa artrose, numa moléstia degenerativa, o ozônio vai aumentar a reação, vai aumentar a velocidade das reações que estão acontecendo ali. Então, em termos de cicatrização e regeneração tecidual, ele aumenta muito. Segunda coisa, por razões que a gente não sabe ainda direito, o ozônio ele tira a dor. Talvez até por causa desse efeito regenerativo, ele tira a dor. Ele é um potente analgésico naquela região onde ele é colocado. Então, essas 2 qualidades, para a gente, ortopedista, é uma coisa muito legal, porque é o que eu uso, basicamente. E ele tem uma terceira função, que é interessante as pessoas saberem, que ele mata bicho. Ele mata bactéria, ele mata fungo, ele mata vírus. Então, uma das maiores utilizações de ozônio é quando a gente, por exemplo, tem um pé diabético infectado, aquelas feridas crônicas, e a gente coloca eles no saco que chama bag, e coloca o gás ozônio ali, a capacidade de cicatrização e de matar a infecção é muito grande, né? Então, são essas as 3 ações básicas, né? Ele regenera e cicatriza, ele tira a dor e ele mata bicho. Alguma infecção que você puder ter, qualquer que seja a sua dor, se tiver um componente infeccioso, provavelmente você vai melhorar, porque ele também deve resolver a infecção. Como é que a gente aplica o ozônio? Existem várias maneiras de se aplicar. Então, a que eu uso mais, como sou ortopedista, é através de infiltrações. Então, eu injeto ou na articulação, ou na musculatura, ou na pele, o ozônio em gás. Existe e essa é considerada uma aplicação local. Existem as aplicações sistêmicas, ou seja, para o corpo todo.
basicamente são duas. Uma é a hemoterapia, que você tira o sangue do paciente, coloca numa bolsa, essa bolsa o sangue é ozonizado dentro da bolsa e você recoloca no paciente. Você consegue fazer isso com uma intensidade, uma concentração de ozônio muito boa. Então, a gente considera isso uma aplicação sistêmica de alta eficiência. E existe aplicação também sistêmica, que é pela insuflação retal. A gente é mais simples, porque a gente coloca uma sonda, essas sondinhas que você pode usar tanto por nasogástrica, mas sonda uretral, sonda retal, é uma borrachinha fininha, que a gente coloca aproximadamente uns 10 centímetros pelo ânus do paciente, e a gente injeta o ozônio em gás ali. Isso recentemente virou é sempre motivo de muita piada na internet. O médico, teve um prefeito lá em Itajaí que sugeriu fazer isso para o Covid, e obviamente o brasileiro brinca muito, acabou virando uma piada. Mas é uma coisa muito interessante, porque você não tem todos os problemas de tirar sangue, de um tratamento de sangue que pode, sei lá, dar problema. A aplicação retal é muito simples. Você também tem as aplicações já estéticas. Você pode ter, eu não faço isso, mas você tem uma aplicação que pode tirar celulite, tirar ruga, tal. E você também tem uma aplicação auricular. Você pode jogar o gás dentro do ouvido. E o que é mais importante, você só não pode inalar. O ozônio, ele é um gás oxidante. Ele precisa de antioxidantes momentaneamente ali naquele local, porque vai ter reação de oxidação, vai formar radical livre e você tem que ter antioxidante imediatamente. E a nossa árvore respiratória, ela não é preparada para isso. Então, é importante as pessoas saberem, não se inala ozônio, tá certo? E por último, eu queria falar uma coisa também que é muito importante. Eu até tinha comentado com você antes, a ozonioterapia no Brasil, ela é absolutamente legal, ela foi incluída no rol de práticas integrativas e complementares, agora em 2018. Vários conselhos, inclusive o seu, de fisioterapia, já autorizaram os seus elementos a praticarem a ozonioterapia, mas, por incrível que pareça, o Conselho Federal de Medicina recentemente colocou uma orientação de que os médicos não podem fazer ozonioterapia a não ser que seja com caráter experimental, ou seja, participando de um trabalho clínico, que é complicado. Você precisa montar esse trabalho, você precisa pedir autorização para o CONEP e tal. Então, meio que bloqueou a atividade médica em relação à ozonioterapia. O que, para mim, é uma coisa sem qualquer explicação, porque você veja, o Conselho de Fisioterapia deixa, o Conselho de Enfermagem deixa, o Conselho de Farmácia deixa, o Conselho de Veterinária é extremamente difundido na veterinária. Todo mundo tem um caso de um cachorrinho que foi tratado com ozônio com excelentes resultados. E na odonto também. Então, é só a medicina que tem esse, digamos, esse bloqueio, que a gente não sabe, mas eu imagino. A gente não tem provas, mas é porque, assim, desde que, quando eu fazia ozônio, porque agora eu ando bloqueado, mas quando eu fazia ozônio liberadamente, eu parei de receitar remédio. O ozônio é um substituto do remédio. Então, assim, eu imagino que a indústria farmacêutica, que é extremamente poderosa, Com certeza. não tenha muito interesse em que o ozônio vá para frente. Então, de Com alguma certeza. maneira, eles conseguem fazer com que o Conselho Federal de Medicina diga que não existem provas. Na verdade, o argumento do Conselho Federal de Medicina é que não existem provas robustas e que funcionam. E aí é interessante isso aqui também para todo mundo saber. Eles não conseguiram, porque as pessoas perguntam, mas o ozônio não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações. Nem o Conselho Federal de Medicina conseguiu achar colaterais e efeitos adversos importantes no ozônio. Ele é muito mais tranquilo de ser aplicado, porque, na verdade, é oxigênio. Você não tem muita alergia ao oxigênio, né? Do que qualquer outra medicação. Então, eles batem na ideia de que o ozônio não funciona. O que eu
particularmente, tenho, assim, a minha experiência mostra que não. Eu tenho vários pacientes que se beneficiaram muito da ozonioterapia que eu fiz enquanto... Fiz há 2 anos, pelo menos, eu tenho experiência em ozonioterapia em ortopedia. Então, basicamente, o que eu podia te dizer, assim, que talvez interesse o pessoal é isso. A ozonioterapia está nesse pé legal do ponto de vista médico. E, na minha opinião, é uma coisa muito, muito, muito interessante. Nós vamos conversar agora sobre as aplicações, né, em ortopedia. Sim. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas a quem está entrando. Gente, a live vai ser especial, vai bombar. Entrem e façam as perguntas. Pega esse aviãozinho que está aqui, ó, embaixo, manda para um colega teu que esteja interessado, que tenha problema articular e que queira saber sobre a ozonioterapia. E manda bastante coração para gente, que é para o Instagram entender que a live é muito boa. Bom, doutor João, diante da tua explicação, a ozonioterapia pode ser usada em qualquer problema articular? Isso. Na verdade, assim, eu uso... meu consultório, eu praticamente, atualmente, eu só faço consultório. Eu poderia dizer para você, Márcia, que 90% das pessoas que procuram um ortopedista no consultório procuram por causa de dor. É muito raro você ter outros tipos de queixas no consultório. Então, é muito interessante a ozonioterapia por causa disso. O ozônio, ele funciona para praticamente todos os tipos de dor, do ponto de vista ortopédico, né? São dores localizadas, superficiais, mesmo quando você tem dor articular, você consegue injetar o ozônio dentro da articulação. Então, ele praticamente todas... O que eu poderia dizer para você é o seguinte: qual o grande problema de você usar em tudo? Eu diria que é um só. Existem dores que são muito, muito intensas. Eu vou dar um exemplo fácil das pessoas entenderem. Quando as pessoas falam em bursite de ombro, embora muita gente fale em bursite, eu tenho bursite e tal. A Que é bursite comum. é muito comum, mas a bursite de ombro que a gente caracteriza como bursite de ombro, a intensa é a aguda, é aquela que a pessoa chega no pronto-socorro. Eu até tenho um vídeo que eu vou colocar proximamente a respeito de problemas. A gente está falando de problemas de ombro, eu tenho falado isso num canal que a gente começou a fazer agora. E eu mostro essa história. A pessoa chega no consultório ou no pronto-socorro, mais provavelmente, com muita dor e muito intensa. Então, assim, o ozônio, ele é muito legal, mas ele tem uma característica gradual. Você tem que fazer algumas aplicações para que essa dor paulatinamente vá melhorando. E numa dor Então não é na intensa, primeira. não, Não é você na consegue primeira. e melhora, mas numa dor muito intensa, o paciente não vai ter paciência de esperar. O paciente não vai ter paciência, bom, né? Mas ele não vai ter paciência de esperar. Então, nessa hora, eu acredito que a medicação tem o seu lugar. Então, a gente pode... Eu, normalmente, numa bursite, eu faço infiltração, né? E ela vai evoluir, o paciente vai ficar muito mais agradecido. Mas, nas outras dores, que são dores assim, eu tenho dor de artrose de joelho, eu tenho dor de lesão de menisco, eu tenho dor de tendinite de ombro, essas, todas elas estão indicadas. E com bons resultados. Perfeito. Mas o ozônio, a gente avisa isso, olha, ele vai precisar de algumas aplicações para que você tenha um efeito, digamos, 80%, 90% da dor. Ele normalmente volta dizendo, olha, melhorou quase metade, 30%, 40%, mas normalmente ele consegue, na primeira aplicação, sentir a diferença, que realmente funciona, né? Então, eu só colocaria essa ressalva. Nas dores muito intensas, eu faço também o ozônio, mas eu acoplo uma medicação por causa do conforto do paciente. Entendi. Doutor João, estão falando que o teu som está um pouco baixo. Tá baixo? Tem como você elevar o Elevando o som? som aqui. Isso. Vamos ver. Eu vou tentar falar mais perto. Então, você está falando com o microfone? Eu não tenho microfone.
Você tá me Ah, ouvindo? eu também não, eu também não. Mas eu acho que já melhorou. Já Eu vou falar um melhorou. pouco mais alto. Tá perfeito. A Vi perguntou peraí, deixa eu achar. Quantas sessões são necessárias Para... Então, para alívio da dor? quando... Sim? Ah, eu acho que agora Ah, vai. agora tem um microfone aqui. É, Mas tá com volume maior? melhorou muito. Melhorou? Melhorou. Melhorou Ótimo. muito. Ah, legal, Melhorou legal. muito. Então A vamos lá. Vida Assim, pergunta: quantas quantas sessões? sessões são necessárias? Isso é normalmente uma pergunta que o paciente acaba sempre fazendo. É variável. Eu tenho pacientes que em 2, 3 sessões ele já considera que o problema sumiu. Depende muito mais do problema e da idade do paciente do que do ozônio em si. Por que eu digo isso? O paciente mais novo, ele geralmente tem problemas mais agudos, por exemplo, uma tendinite, mas a capacidade de regeneração dele é muito grande. Então, um jovem até, sei lá, 30 anos, 25, 30 anos, a gente mesmo quando eu tratava, como você trata com a sua fisioterapia analgésica, como a gente tratava com medicação, a expectativa da gente é que isso melhore mais rápido. Num paciente que já tem mais idade e o problema seja degenerativo, a nossa opinião é de que já não existe uma capacidade de consertar, de cicatrizar, de regenerar tão rica quanto existia antes. Então, o ozônio vai fazer esse trabalho, mas ele vai demorar mais, porque o próprio corpo já não tem mais a mesma rapidez. Então, eu diria para você, Metabolismo. É. exatamente, a pessoa tem uma lentidão maior. Então, eu diria para você que nos jovens, normalmente são menos sessões, e nos pacientes com mais idade, eu preciso de mais sessões. Por exemplo, um paciente que tem uma artrose de joelho. Eu não vou fazer 5 aplicações de ozônio e ele vai sair com um joelho de 20 anos. Isso não é uma realidade. Então, eu vou precisar de muitas sessões para que ele consiga cicatrizar ou regenerar um tecido de maneira que ele pare de sentir dor. E a previsão, na verdade, Márcia, é que assim, um paciente com artrose, ele vai precisar de tempos em tempos fazer isso. O ozônio não vai tirar ou regenerar um joelho dele totalmente. Então, Principalmente se for uma artrose avançada, né? exatamente, quanto mais avançado, mais vezes ele vai ter que fazer. Agora, uma vez por semana, uma vez por mês, isso cada paciente tem uma história. Então, assim, normalmente, enquanto ele tem uma sintomatologia dolorosa importante, eu costumo fazer uma vez por semana. Depois que isso melhora, eu mesmo sugiro a ele que tente esticar esse tempo, para ver se ele consegue ficar 15 dias. Eu já tive pacientes que fazia mensalmente, por exemplo, artrose de quadril. Eles conseguem ficar um mês inteiro sem, depois que fez a fase aguda, né? Então, na verdade, o tempo de quantas sessões e por quanto tempo vai depender muito da idade e da patologia. Entendi. Viu? Eu ia perguntar exatamente sobre a artrose de quadril, porque muita gente tem, Uhum. né? E às vezes é tão grave e tão Uhum. importante. E você já disse que dá para aplicar, porque o Sim. quadril é uma articulação mais profunda, né, do que o Isso. joelho, do que o ombro. Uhum. E A história que eu tenho precisa, do quadril era assim, no começo eu tinha muita dificuldade, porque exatamente pelo que você falou, as agulhas que a gente compra normalmente, elas são agulhas no máximo de 40, na verdade são 10, 40 por 10, 40 por 9, acho que é 9 centímetros. Então, eu não, na verdade, não sabia se estava chegando no quadril ou não. E aí, eu aprendi que dá para usar uma agulha de rack. Então, a agulha que eu mais faço a comprida. aplicação, ela é bem mais comprida, ela é até melhor porque ela é bem mais fininha.
Então, hoje eu consigo atingir o quadril sem grandes preocupações, né? Mas foi a hora que eu consegui, que eu implementei o uso da agulha de rack. E é interessante o quadril, porque o quadril é uma articulação que a gente tem pouca arma clínica, né? É uma articulação. O joelho, o cara até leva um tempo, mas o quadril é muito difícil de um paciente com artrose evitar uma prótese. Ele tem a carga em cima dele é mais proximal, então é muito difícil de você mancar e ainda assim não sentir um incômodo muito grande. E foi uma grata surpresa, porque esse paciente que eu falei para você que vinha uma vez por mês é um paciente de quadril, né? E no começo, e são pacientes que chegavam para mim já com a história da prótese. A pessoa falou, olha, o médico falou que não tem mais jeito, agora é só prótese. Mas eu falei, bom, vamos tentar. Na verdade, a prótese a gente já tem, vamos ver se a gente consegue com o ozônio. Reverter. E muitos deles fizeram e adiaram essa prótese por um período prolongado. Na verdade, tem alguns que eu não sei o que aconteceu, porque com essa pandemia muita gente parou de fazer. Então, algumas pessoas eu não sei o desdobramento, mas eu acho que vale muito a pena a tentativa do ozônio no quadril, no mínimo para você criar cada vez mais uma coragem, vamos dizer assim, para você pensar na prótese. E eu tenho pacientes que ficam vários meses sem precisar da aplicação e não pensam mais em prótese. Então, assim, eu não digo que são todos, mas eu acho uma tentativa muito válida, muito válida. Perfeito. Se falando em articulação, quais as articulações que você mais aplica o ozônio? Ombro? Isso. Na verdade, eu acho que a minha média maior é de joelho, aí em segundo lugar é ombro, em terceiro lugar, aí começa a diluir. Eu faço às vezes em mão, faço bastante em pé, esporão de calcânio. Nossa, muito bom. Esporão é uma coisa que... O problema, na verdade, é assim, o pé e a mão são dolorosos. É mais doído de picar e injetar o gás na mão e nos pés. Então, às vezes o paciente não gosta de ter que fazer 4, 5, 6 aplicações de ozônio. Então, existe a alternativa dele fazer com corticoide, né? Isso, a gente continua tendo essa opção, né? Mas eu diria para você que os principais são ombro, quadril e principalmente joelho. O joelho é o que mais eu faço. Talvez até porque ele responda melhor. O joelho responde muito bem. Assim, é difícil eu ter um paciente que não vá bem com aplicações de ozônio em joelho. Lembrando sempre que isso enquanto eu fazia. Atualmente nós estamos bloqueados, né? Então eu quero deixar claro para as pessoas que enquanto o Conselho Federal de Medicina me bloquear, eu tenho dificuldade para fazer isso no consultório. Sim. Quanto à lesão de ligamento, você tem alguma coisa a dizer sobre ozonioterapia? Então. Porque tem muita gente com lesão de manguito rotador. Só para o povo saber o que é manguito rotador. É um conjunto de 3? 4. De 3 tem 4, Na verdade, que faz elevação e rotação. Isso, do ombro. Exatamente. Muitas vezes um deles se rompe ou rompe parcialmente. E a pessoa desenvolve até uma bursite. Isso. Você tem bons resultados com esse tipo de lesão? Então, isso que é importante, Márcia, a gente entender. O ozônio, de novo, nós vamos no mesmo problema. O ozônio é analgésico. Ele regenera, até regenera, mas ele não pega um manguito rompido e gruda de novo, né? E o manguito, como você falou, eles são tendões que, na verdade, quem mexe e faz a abdução real do ombro é o deltoide, que é um músculo enorme que a gente tem aqui. O manguito, ele segura a cabeça do húmero, ele contrai junto com o deltoide
Mas para quê? Para que quando o deltoide contraia, que é um músculo forte, ele não puxa o húmero para cima para bater no acrômio. Então, é como se fosse, por isso que ele chama manguito, é como se fosse uma manga, uma proteção, um suporte para a cabeça não subir. Então, conforme o tempo passa, esse manguito ele começa a degenerar, por razões que são discutidas. Eu até tenho, uma das aulas que eu vou falar para você, para o pessoal no meu canal, é um pouco mais detalhada disso. Mas, basicamente, o manguito funciona assim. A partir dos 40, 45 anos, por razões de perfusão, esse manguito começa a perder capacidade de regeneração. E ele começa a esgarçar. Lógico que pelo uso. As pessoas continuam usando, levanta o braço, usa para pôr roupa no varal, para pintar a parede, etc, etc. Então, ele começa a degenerar e ele rasga, tá certo? E esse é um problema que tem que ser entendido. Não é só jogar o ozônio lá e achar que o ombro vai ficar novo de novo. Se você colocar o ozônio lá, ele vai melhorar a dor, mas ele não tira a lesão, a limitação funcional daquele manguito. Diferente de um paciente, por exemplo, de 30 anos, que tanto fez esforço que desenvolveu só uma tendinite. Esse manguito ele pode só inflamar. Aí tudo bem, você faz o ozônio, a tendinite melhora e você resolve o problema. Então, por exemplo, no caso do manguito, você faz o ozônio analgesicamente, ou seja, eu tiro a dor, mas aí vem o tratamento real, que é você que faz, que é o fortalecimento dos rotadores para que aquilo continue tendo alguma capacidade de contenção da cabeça humeral, tá certo? Sim. Então, assim, o tratamento mesmo do manguito, ou ele é cirúrgico, ou ele é fisioterápico, né? Você tocou num assunto bem bacana, porque quando o paciente vem para cá, para fisioterapia com menos dor, é melhor para a gente tratar. Porque a gente não fica, vamos dizer, entre aspas, correndo atrás da dor. Né? Por isso que a ozonioterapia é tão importante. Né? O paciente... Você quer ver um caso? O ombro é um caso assim. Outro caso muito mais comum e muito mais evidente, que fala por si só, é as pessoas que têm, por exemplo, dão um mau jeito na coluna ou têm uma dor na coluna mais crônica por digamos, um desbalanço muscular. Essa pessoa tem uma postura ruim, ela tem uma coluna que não está sendo trabalhada do ponto de vista muscular e ela acaba travando, ou ter uma dor mais crônica, ou travar agudamente, e ela vai no ortopedista por causa da dor. Ora, eu vou tratar a dor dela. Então eu posso fazer, o ozônio funciona muito bem para essas coisas, ele é muito interessante para a musculatura lombar responde muito bem ao ozônio, mas assim que eu tiro a dor do paciente, eu sou obrigado a falar para ele, olha, isso não é a sua cura, você tem que mudar a sua coluna. Ela desenvolveu essa crise, e você teve uma crise aguda de dor nas costas, porque você não estava com uma coluna preparada para fazer o que você tentou fazer. E quem faz isso é a fisioterapia. Entendeu? E aí entra a história do RPG, do trabalho de harmonizar aquela musculatura para que ele tenha uma capacidade de reserva muito melhor e aí ele consiga pegar o peso ou fazer o esforço que ele fez sem travar, né? Sim, é o realinhamento, é a reestruturação da coluna. Exatamente. E você aplica o ozônio em que local da coluna? Geralmente existe aplicação dentro da coluna, então, mas isso é mais complicado porque você tem que acertar o forame, então tem que ir para o sentido, mais ou menos como as aplicações que os neurocirurgiões fazem dentro os bloqueios, da coluna. Né? Exatamente, eu teria que fazer a mesma coisa. Mas, na verdade, as aplicações, o ozônio se difunde, é diferente do anestésico e do corticoide, que é onde eu jogar ele fica. O ozônio não. Então, o que acontece? Se eu fizer na pele, ou se eu fizer
na musculatura paravertebral, eu tenho um excelente resultado também. Então, eu normalmente não preciso fazer intracanal ou intraforaminal. Então, eu faço no consultório mesmo, posso fazer lombar. Eu faço, na verdade, sempre ou muscular ou na pele, no subcutâneo. E faz desde o pescoço até o sacro, vai até lá embaixo. Isso que eu ia te perguntar, porque a região do pescoço é uma região que as pessoas desenvolvem uma tensão muito grande, muito forte. E elas têm dor, muitas vezes, não por distúrbio ósseo, ou por uma hérnia, por um pensamento, né? Mas por uma dor de tensão. Contratura muscular pura, né? A grande maioria das dores, tanto posturais quanto tensionais, elas são oriundas de contratura muscular. O trapézio trava, e se você pegar um músculo e deixar ele travado horas, dias, meses, ele vai doer pra caramba, né? Então, na verdade, existe a artrose cervical, existe a discopatia cervical, mas acho que a maioria das vezes essas dores que você toca no seu trapézio e você sente muita dor, geralmente é uma dor de contratura muscular. E o ozônio funciona muito bem para isso. Ele funciona bacana, mas de novo. Ele relaxa? Ele tira a dor, ele desinflama. Ele não, é aí que tá. Aí quem que entra? Entra a fisioterapia, para calor profundo e alongamento, flexibilizar, massagem. A gente precisa mexer, não adianta só tirar a dor. Então, de novo, o ozônio na ortopedia, ele é analgésico, isso é a grande arma. Tipo assim, eu tenho uma dor que nada melhora, eu vou lá, em vez de tomar remédio que não está funcionando, ou quando não está funcionando, o ozônio é uma alternativa muito boa. Mas a gente tem que lembrar que para tratar a causa, boa parte das vezes, você tem que ter outras armas, outras ferramentas, né? Perfeito. Você falou das dores cervicais. E uma das causas de dor cervical e de tensão na região cervical é a ATM. Sim. Por acaso, você já fez alguma aplicação em temporomandibular na região da ATM? Aliás, Então, na articulação? Na articulação temporomandibular. Existe, isso é descrito na ozonioterapia. Eu, pessoalmente, só tive uma vez um caso de gente que veio para mim com isso aqui e eu fiz. E funciona, tanto quanto qualquer outra articulação. Mas, por alguma razão, não vem para mim. Eu não tive ainda muitos pacientes que... porque, assim, como você falou, a dor cervical pode ser da ATM. Quando o paciente vem só com a dor cervical, eu não tenho o poder diagnóstico de descobrir se essa pessoa tem uma mordida errada ou não. Isso é o bucomaxilo que faz. Então, eu trato o pescoço e tento trabalhar em cima dessa dor cervical. Mas, quando ele já sabe que ele tem um problema de ATM, que foi esse caso que eu já tive, aí sim, aplicar aqui é super tranquilo. Na verdade, é uma articulação superficial, a gente não tem muito problema em fazer. E melhora. Mas, de novo, se há um problema de disfunção de ATM, ele vai ter que tratar a disfunção, porque em uma outra oportunidade talvez aconteça de inflamar de novo, né? Perfeito. Você falou na capacidade regenerativa, né, do ozônio. Então, eu entendo, não sei se eu estou certa, que ele tem uma boa ação sobre a artrite reumatoide. Sim, mas aí é mais interessante ainda, porque uma das coisas que eu não falei, porque, enfim, para não confundir e falar outra coisa, mas uma das ações do ozônio, descritas, quando a gente faz o curso e tal, é de que ele tem uma capacidade de regular o sistema imune. Então, o sistema de defesa do corpo, ele com o ozônio, ele melhora a sua capacidade. Então, quando você fala, por exemplo, de uma artrite reumatoide, é muito interessante o trabalho, mas aí já é o ozônio sistêmico. Porque a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, o sistema imunológico, ele está desregulado, né?
Então você pode agir nos dois lugares, na articulação inflamada e que seria a retal ou a hemoterapia, para trabalhar o sistema imune de uma maneira global. Então, tem muita gente que faz tratamento. Eu tenho uma paciente que fez muito tempo e ela fala que a artrite reumatoide dela melhorou muito. Eu não falo de novo, eu não falo para você que vai curar, eu não tenho essa resposta. Mas é uma arma interessante para melhorar. Então, ela diminuiu muito a quantidade de remédios que ela tomava e ela parou de sentir a dor que ela sentia, porque mesmo os remédios não estavam mais suportando, não estavam mais conseguindo controlar a dor diária dela. E ela, tanto que ela fez muito tempo ela fez. Ela fazia tanto, às vezes, a articular, quanto ela fazia a retal. Então, até mais do que a regeneração articular, ela é uma arma interessante para modular e reorganizar o sistema imune. Perfeito. Aí você faz a explicação, como você disse, a sistêmica e a local, né? Isso. Na verdade, é proposto, né? Cada paciente acaba tendo a sua opção, mas tecnicamente, num caso, por exemplo, reumático, a gente teria que fazer as duas coisas, né? Para você ter uma eficiência maior. Na verdade, a minha professora de ozonioterapia, ela fala que a ozonioterapia sistêmica é uma coisa que todo mundo devia fazer apenas. Eu sempre falo para os meus pacientes, é como você pegar o seu carro e, em vez de colocar a gasolina amarela que a gente coloca no poço, você põe gasolina de avião. Azul, a verde, sei lá qual delas, entendeu? Porque você está dando muito mais energia. Então, para quem não tenha nada, para quem não tenha, só quer se sentir melhor, tem muita gente, aqui em Araraquara nem tanto, porque eu focava muito mais na parte ortopédica, mas em São Paulo, que tem bastante ozonoterapeuta, é comum as pessoas irem lá e fazer uma ozonoterapia retal ou hemoterapia só por bem-estar. Eles não têm nem queixas, na verdade. É só para se energizar, vamos dizer assim. Né? E nesse caso, então, ela teria, vamos dizer assim, uma ação anti-envelhecimento, anti-radicais livres? Uma das coisas que se estuda muito em ozonoterapia é a história do anti-aging, né? Do anti-envelhecimento. Eu não tenho essa resposta para você. A pergunta é, funciona para não envelhecer? Eu acredito muito que trabalha a favor, entendeu? Por quê? Porque ele te dá energia. E uma das principais teorias do envelhecimento é de que a gente começa a perfundir mal os tecidos. A gente não tem mais aquela oxigenação que a gente tinha antes. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho com a melhora da capacidade de oxigenação dos tecidos. Então, eu não tenho muita dúvida de que ajuda. Até que ponto, eu não sei dizer. Mas eu acho que trabalha muito a favor dessa corrente. Perfeito. O pessoal aqui está comentando. A Rosa comentou que o problema dela era no ombro e foi muito eficaz. Rosa Corção. Acho que eu falei o nome. Corção. Legal, Rosa. Legal, Rosa. Então, no joelho, você diz que é o maior, vamos dizer, onde há mais relatos de melhora. Verdade, o joelho, por si só, ele é uma articulação mais acometida. No consultório normal, mesmo jovens, por exemplo, uma coisa muito interessante em joelho de adolescente, principalmente mulher jovem, nas faixas dos 15 até os 25 anos, é muito comum condromalácia, que tem vários nomes, mas a gente costuma usar condromalácia ou uma dor femoropatelar. E o ozônio funciona muito bem para isso. É muito interessante. É uma coisa, de novo, é uma patologia de um desequilíbrio muscular, precisa ser trabalhada depois, então acaba caindo na fisioterapia, mas para tirar a dor é muito interessante. Então, assim, você faz 2, 3, 4 aplicações e o negócio melhora. Outro exemplo bom de joelho, tendinite patelar, que às vezes é muito chata, que é o tal do jumper's knee. É difícil de você reverter tendinite patelar, às vezes
sem uma infiltração, e você não vai infiltrar o tendão patelar, que agora se chama ligamento patelar, com essa desenvoltura. Não é legal você jogar corticoide num ligamento desse tamanho, nem nele, nem no tendão de Aquiles. Então sempre era uma dificuldade o jumper's knee, porque a gente vai na fisioterapia analgésica, e no remédio. Hoje com ozônio, nossa, salvou minha vida, quer dizer, quando eu fazia, mas salva a vida, porque eu não tenho nenhum problema de fazer infiltração de ozônio num tendão patelar, sem problema. Tendinite de pata de ganso, e basicamente as artroses, que são... Você falou de lesão ligamentar. A lesão ligamentar, a lesão ligamentar aguda, o ozônio não vai ajudar. Você tem um trauma futebolístico, você tem uma lesão meniscal, ele não vai ajudar. Isso continua sendo um trauma mecânico que tem que ser avaliado e muito provavelmente operado, corrigido cirurgicamente. Só funciona melhor... Por exemplo, eu tive uma lesão ligamentar que eu não operei. Na minha época, a cirurgia ligamentar não era uma cirurgia tão eficiente quanto é hoje, e eu acabei não fazendo. E, obviamente, quando você tem um joelho que não tem mais a mesma estabilidade, ainda mais eu, que adorava jogar bola e continuei jogando bola, apesar da instabilidade, meu joelho hoje é um joelho com uma artrose bem acentuada. Ele não dói tanto, mas ele tem uma artrose bem visível. Aí você volta a usar ozônio, mas é na artrose, por consequência a uma lesão ligamentar ou meniscal. Funciona bem também nas meniscopatias que acontecem depois dos 50 anos, aquelas lesões meniscais, que é muito comum no consultório. A pessoa, eu tinha uma dorzinha, de repente agora piorou muito. Geralmente é um esgarçamento de menisco. Então, nas doenças degenerativas, o ozônio funciona muito bem, muito bem. E nas inflamações agudas dos jovens. Agora, em trauma ligamentar, não. Assim, eu continuo com as condutas ortopédicas tradicionais. Perfeito. Eu queria acrescentar a você que eu já recebi aqui na clínica, eu nem sei se foi você, mas um paciente que fez a ozônio na coluna. E a evolução do paciente aqui, né, RPG, é muito boa, porque ele já vem, vamos dizer assim, com uma boa parte da dor resolvida, no caso das hérnias de disco, né, que produzem também uma dor muscular muito forte. E se você resolve uma parte da dor, o paciente aqui na RPG evolui muito rápido também. Né? Essa é uma vantagem enorme. Por isso que essa ligação entre o ortopedista, o ozônio, a RPG é muito importante. Aliás, você tocou no assunto que a gente não tocou, que eu acho que é importante tocar. Eu falei da dor muscular na coluna, que a dor do trapézio, a dor lombar, do mau jeito e tal, mas a gente não falou da hérnia de disco aguda, né? Então, e é uma coisa, para mim, até interessante, porque quando você faz o curso, você estuda ozonoterapia, você vai ver que uma das grandes bases científicas que eles usam para dizer que a ozonoterapia funciona é em relação à hérnia de disco aguda. Eles têm muitos trabalhos de pacientes que melhoram, revertem ou regridem essa hérnia de disco, tanto a dor quanto a própria hérnia, através de tratamento de ozonoterapia, com ozônio. Eu enfrentei um problema em relação a isso, porque assim, a hérnia de disco aguda, para quem já teve ou para quem está acostumado a tratar, é uma patologia mesmo que nem a bursite. A pessoa chega, quando ela é aguda mesmo, ela chega de um jeito que não dá para você falar assim, olha, nós vamos fazer 4 ou 5 sessões de ozônio, que vai... Eu até faço ozônio, mas eu tenho que dar remédio. Esse paciente tem muita dor. Então, eu acho que as duas coisas se completam. Mas eu nunca consegui tratar uma hérnia de disco sozinho, aguda, com ozônio, para saber se realmente eu tiro o paciente só com ozônio. Eu tenho um pouco de pena dele, porque a dor é tão grande, então normalmente eu associo. Mas evoluem muito bem. Já faz algum tempo que eu não vejo um paciente com... Tá certo que a gente tem trabalhado muito pouco,
mas com hérnia de disco evoluir para cirurgia. A gente consegue reverter a maioria dos casos. E aí, obviamente, vai para você para fazer a complementação. RPG, exato. Vem e, como eu disse, a evolução é muito boa. Se você já tem uma parte resolvida do problema. Sim, a evolução. sim. E o paciente, lógico, fica muito feliz. Isso é algo muito comum, né? A hérnia de disco. Gente, tem mais alguma pergunta? Vocês querem fazer outras perguntas? Aproveita a oportunidade que o Dr. João está aí respondendo. Tirem as suas dúvidas, façam as perguntas. A gente falou nas grandes articulações, você falou também do problema do esporão de calcânio. E a fascite plantar? Você também tem relatos sobre isso? De novo, eu uso quase que para tudo, né? Porque assim, eu falo, olha, é uma opção interessante. Você pode, se não funcionar, a gente parte para os outros tratamentos. Mas como é uma opção sem nenhum colateral, o problema é só as picadas, se a pessoa topar, e de novo, no pé é uma região sensível, a planta do pé é muito sensível para picada, mas como fascite plantar é um problema que às vezes também é difícil de reverter, às vezes com medicação, com fisioterapia e tal, eu acabo usando bastante. Então, eu já tive algumas fasciites, e assim, se o paciente tem paciência de novo, de esperar umas 4 ou 5 aplicações, normalmente melhora bem. Quando não melhora, a gente tem que pensar em outros diagnósticos que são semelhantes, a dor é parecida, e a gente, por exemplo, uma síndrome do túnel do tarso, que também dá uma dor na face plantar, e na verdade o problema não é ali, o problema é mais proximal, então não vai adiantar você ozonizar a face plantar dele. Mas quando é fáscia mesmo, normalmente melhora. Perfeito. Pessoal, ainda tem tempo. Mais alguma pergunta? Doutor, eu já esgotei as minhas perguntas. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, na verdade, assim, o que eu gostaria de passar eram as coisas da ozonioterapia, porque a ozonioterapia, infelizmente, ela não é uma coisa difundida como deveria. É uma oportunidade para as pessoas terem um tratamento sem qualquer tipo de efeito colateral, de efeito adverso, e que não está podendo ser usado, infelizmente, por, acho que razões, sei lá, político-econômicas, eu não sei exatamente o que, mas é interessante que as pessoas pelo menos saibam o que é. E assim, vou colocar... Tem muita gente, inclusive colegas meus e pacientes que falam para mim, o doutor falou, eu quis pedir para o meu outro colega, enfim, que eu queria fazer ozonioterapia, e ele falou assim, se você quer jogar seu dinheiro fora, vai lá. Eu não culpo, porque eu já fui alguém que não acreditava na ozonioterapia. Por absoluta ignorância, por desconhecimento. Então, assim, depois que eu me interessei, há uns 4 ou 5 anos, e foi uma coisa muito aleatória, um sobrinho meu me levantou, ele tinha um amigo que o pai dele é ortopedista, e ele vivia visitando o amigo, e o pai dele comentou que o consultório dele estava muito mais... muito diferente, muito melhor, depois que ele começou a fazer a ozonioterapia. E ele falou isso para mim umas 2 ou 3 vezes. Na primeira, ozonioterapia e tal. Aí na última eu estava numa fase diferente da minha vida, que eu estava querendo melhorar, né? A gente começa a ficar cansado de fazer sempre a mesma coisa. E eu me interessei, e eu liguei para esse ortopedista. E ele falou, olha, vou ser sincero para você, mudou meu consultório. Mudou o meu. Assim, o fato de você não ter que dar mais tanta medicação é uma coisa muito legal. E o fato das pessoas voltarem, falar assim, não, melhorei. É um negócio muito prazeroso. A pessoa fala, não, melhorou.
que nem a dona Rosa que acabou de falar, ela vai no consultório, tem uma dor, você faz em 2, 3 sessões, minha dor sumiu, minha dor melhorou. E é muito comum, é muito mais comum do que às vezes eu tinha com medicação. Entendeu? Então, assim, fora os colaterais que eu tinha com medicação, os problemas que você tem com medicação. Então, para mim, foi uma coisa muito interessante. E eu acho que, assim, as pessoas têm que saber e talvez batalhar um pouco para que isso aconteça, para, enfim, se as pessoas e os pacientes se conscientizarem de que é uma coisa boa, talvez mude a percepção mais global, no macro, né, entendimento. Então, eu acho que foi importante isso. O que eu queria realmente passar, e você, obrigado pela chance que você me deu, é de que a ozonoterapia é uma coisa muito legal. Eu acho que não cura nada. Tem gente que fala que cura câncer. Não, não. Ozonoterapia é usada em câncer? Por quê? Porque se você joga ozônio num paciente que está debilitado, você aumenta a energia dele. Então, o que acontece? Ele normalmente tem mais capacidade de aguentar a quimioterapia, de suportar o tratamento. Então, assim, quando a pessoa fala, ele diz que cura 300 doenças. Não, ele faz você responder melhor ao tratamento das 300 doenças, entendeu? Então, ele nada mais é do que oxigênio. Por que não oxigenar uma pessoa para aumentar a capacidade de autocura dela, né? De autocura dela. Então, isso foi interessante. Acho que... estão perguntando... Acho que a Cláudia está falando para mim que estão perguntando sobre custo de ozonoterapia. É isso? Eu não vi. A Cláudia está falando para mim que alguém perguntou para ela sobre custo de ozonoterapia, né? O custo da ozonoterapia é praticamente... cada pessoa vai fazer a sua. Eu defendo a ideia de que a ozonoterapia deve ser um tratamento barato, por 2 motivos. Primeiro, porque você atinge, obviamente, muito mais gente, tá certo? E o segundo motivo é que você atingindo mais gente, muito mais gente vai conhecer. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com aquele tratamento que você já obviamente sabe, terapias de onda de choque, que você trata também tendinite. Não, é aquele que dá tiro, como se fosse a pedra no rim, que você dá aquele... Existe isso para articulação, para bursite, para tendinite. Só que é um tratamento muito caro. Então a gente nem consegue formar uma opinião se funciona ou não, porque custa, sei lá, 800 mil reais para fazer uma aplicação desse negócio. E eu acho que a ozonoterapia não deveria ir por esse caminho. Então, hoje, como eu não tenho mais... eu estou bloqueado para fazer, eu nem tenho essa perspectiva de dar um custo. Mas ela é uma coisa barata, ela não é uma coisa cara. Deveria ser, na minha maneira de ver, uma coisa barata, para quanto mais gente puder aproveitar, melhor. Porque, inclusive, essa pessoa vai ter que fazer muitas sessões, por exemplo, numa artrose de joelho. Então, não adianta eles não vai fazer muitas se você cobrar caro, entendeu? Claro. Então, você tem que entrar no problema do paciente. Se ele for fazer 1 ano, por exemplo, você tem que entender que ele não vai conseguir fazer 1 ano se for um tratamento caro. Verdade. Certo? Doutor João, fala o seu @ do Instagram para o pessoal. O seu @ para o pessoal. DR João Filpe, Dr. João Filpe. DR João Filpe. @Dr. João Filpe. Isso, é isso? Eu não sei porque eu não manjo muito. Eu estou perguntando para o produtor aqui, porque essa parte eu não entendo muita coisa. Eu só fico aqui falando bobagem. Pessoal, acessa o @ do Dr. João, que é o @Dr. João Filpe. Então, é legal. Acessa o canal dele no Instagram. Entendeu? Eu falei algumas coisas de ombro agora, bem legais, que vale a pena ouvir. Que tem no teu canal, que tem lá no seu Instagram. E tem muito, eu vi teu Instagram, tem muita informação importante, interessante, que serve para o pessoal se informar
melhor do que está acontecendo consigo mesmo, porque as pessoas têm direito de saber o que está acontecendo com elas. E você dá esse direito às pessoas, de informação. Isso é muito lindo. Então, já Parabéns. me empresta esse finalzinho, então, para eu falar por que eu estou fazendo isso. Presta. Eu falo lá Esteja à no meu vontade. canal, mas é assim, há um tempo atrás eu comecei a pensar que faz 35 anos que eu faço ortopedia, de consultório. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendi por mim mesmo, por experiência minha. E, de repente, eu estou velho, uma hora eu vou embora, e isso vai ficar para ninguém, eu não passo para ninguém. Então, eu falei assim, como existe a internet hoje, a gente começou a pensar em fazer algumas explanações, alguns vídeos. De repente, eu tive a grata surpresa, porque eu estava pensando mais no paciente, aquele que tem a dor, dele se interessar mais e saber por que é. Mas eu tive alguns médicos que não são ortopedistas, porque isso aqui não é feito por ortopedista. O ortopedista sabe mais do que eu. É só para quem não é ortopedista e, de repente, está lá perdido num pronto-socorro, tem uma tendinite de ombro. Talvez ele consiga dar uma ajeitada melhor nos conceitos para ele poder se virar melhor com o paciente. Então, eu fiquei contente que ele falou, não, me ajudou, porque eu queria saber sobre tendinite e tal. Então, isso foi muito interessante. Basicamente, é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando passar os macetes que, durante esses 35 anos, eu aprendi. Junto com a ozonioterapia. Muito obrigada Obrigado pela você, sua Márcia. participação e obrigada por todos que entraram na nossa live e acompanharam a gente até o final. E outros virão. Abraço. Se Deus quiser, Abraço. tô aqui. Um abraço. Tchau para todo Abraço. mundo.